Bem, galera do Dáscalos, vamos resolver uma questão que vai envolver os seus conhecimentos sobre a conservação da quantidade de movimento. Essa questão caiu na Faculdade de Medicina da Unifenas. Vamos a ela. Na figura abaixo, vemos Joaquim saindo do barco, que estava inicialmente em repouso, para o ancoradouro. A massa de Joaquim é de 60 kg, enquanto a massa do barco é de 240 kg. Sendo assim, a velocidade com que o barco recua é em metros por segundo, dada por... Então, pessoal, aqui é uma questão clássica. Então, todas as vezes que você vê essa situação, ela é análoga àquela onde tem uma pessoa com uma determinada arma, a arma é disparada, o projétil vai para um lado e a arma vai ao contrário. É o que se chama recuo. Então, por exemplo, se você você empurra um terceiro, então é como se o terceiro lhe empurrasse. Aqui, basicamente, nós temos uma situação clássica que vai envolver os seus conhecimentos sobre a conservação da quantidade de movimento. Então, vamos aqui para o quadro. Ó. Como é que nós podemos resolver, né? Que a quantidade de movimento antes, ela é igual à quantidade de movimento depois. Isso aqui você tem que tomar um pouquinho de cuidado no seguinte aspecto, que a quantidade de movimento, ela é uma grandeza vetorial, onde para se calcular a quantidade de movimento, nós utilizamos uma fórmula que é o Q maravilha, não é? O Q é a quantidade de movimento, o M é a massa e o V é a velocidade. Nota que na questão aí da Unifenas, ele te deu a massa e também te deu a velocidade. Repara, olha para você ver. Reparem, ó, ele nos fala aqui a massa do Joaquim, que é 60, a massa do barco, que é 240, e na própria questão, repara, que ele nos fala que a velocidade com que o Joaquim pulou em direção à doca é de 0,9 metros por segundo. Então, você estaria ali basicamente no caminho. Perceba que, como a quantidade de movimento depende da velocidade, antes ele nos fala que eles estavam, tanto o barco quanto o Joaquim, estavam em repouso. Volta aqui na questão para você ver. Ó. Repara que lá no comecinho, ó, estavam inicialmente em repouso. Por isso que nós não temos a quantidade de movimento antes. Nós não temos velocidade, não teremos a quantidade de movimento. Agora, quais são as partes que existem velocidade no depois? Primeiro, nós temos a quantidade de movimento do Joaquim, porque ele tem velocidade. E também teremos a quantidade de movimento associada ao barco, porque ele terá uma velocidade de recuo. Bom, aqui é uma questão onde nós temos que tomar um certo cuidado. Se fosse uma questão aberta, você resolve desse jeito, né? Agora, como esta é uma questão de múltipla escolha, você pode perceber aqui que, no caso, você tem duas quantidades vetoriais, onde que uma vai ter que acabar anulando a outra, porque o resultado dessa soma é nulo. Ou seja, nós podemos fazer assim, ó, em módulo, a quantidade de movimento que o Joaquim possui tem que ser do mesmo tamanho, da mesma dimensão da quantidade de movimento associada ao barco.
que como a quantidade de movimento na grandeza vetorial, e ela vai ter sempre a direção e o sentido da velocidade, se o Joaquim pulou nesse sentido, então o barco vai ao contrário. Então, uma grandeza vetorial vai acabar anulando a outra. E nós sabemos que o módulo é calculado pela fórmula. Então, aqui nós teremos a massa. Bom, o J significará Joaquim, vezes a velocidade do Joaquim. É igual a massa do barco, vezes a velocidade do barco que queremos saber. A massa do Joaquim, 60 kg. A velocidade do Joaquim, 0,9 metros por segundo. A massa do barco, 240 kg. E a velocidade do barco é o que nós queremos achar. Bom, o que é muito comum você fazer nessas questões é simplificar o 60 e o 240. O 60 vale 1 e o 240 é 4 vezes 60. Portanto, nós iríamos passar o 4 dividindo o 0,9. Portanto, a velocidade do barco seria 0,9 dividido por 4. Concorda? 0,9 dividido por 4. Então, vamos fazer essa conta aqui comigo. 0,9 dividido por 4. Então, a primeira coisa que nós fazemos é eliminar esta vírgula. Portanto, se nós vamos eliminar a vírgula, é como se fosse um 9 dividido pelo 40. Não é? Se você vai deslocar a vírgula aqui para a direita, tem que acrescentar um 0 ao número. 9 não divide por 40. Então, nós acrescentamos um 0. 90 por 40 vai nos dar 2. 2 vezes 40 dará 80. Troca o sinal. 90 menos 80 vai nos dar 10. 10 não divide por 40. Então, nós vamos acrescentar aqui um 0. 100 por 40 vai nos dar 2. Concorda? Vai nos dar 2. 2 vezes 40 dará 80. Troca o sinal. Então, você percebe que nós teremos um resto aqui que é 20. Nós teremos que acrescentar um 0 ao 20, daria 200. 200 por 40 vai nos dar 5. Portanto, a velocidade de recuo do barco será dada por 0,225 metros por segundo. Então, aqui nós teremos a resposta. Velocidade de recuo do barco, 0,250. Bom, retornando aqui, temos um valor próximo, não é? 0,250, 0,22. Então, aqui vamos marcar a alternativa correta, letra A. Essa questão é uma questão mais exigente, né, que envolve uma matéria mais específica da física, mas ela é uma questão clássica. Bom, se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal, deixe o seu joinha para nós aqui, nos acompanhe pelas redes sociais. Bons estudos, até a próxima!